Unidade 1. Cartografia e sistemas de localização. Aula 1.2. Conteúdo: fusos horários. Habilidade: entender como funcionam os fusos horários e qual sua importância para a sociedade. Oi pessoal, boa tarde a todos vocês, boa tarde aí a todos os alunos, boa tarde aí professor, boa tarde a todo mundo aí que está com a gente nessa segunda aula de Geografia. Estamos no segundo dia aí de Geografia, do módulo de Geografia. Nessa unidade 1, a gente está estudando sobre a cartografia, né? O estudo dos mapas, das representações, dos sistemas de localização, todos esses assuntos aí que são muito importantes para a gente estudar nessa disciplina, ok? Hoje a gente vai verificar, nesse momento da aula agora, a gente vai verificar sobre as escalas, né? O quanto que um planeta pode ser reduzido para caber numa esfera como essa aqui, né? Isso traz para a gente a noção de escala. A gente vai verificar também sobre as projeções, né? Que tipo de mapas, que formatos de mapas existem aí, para poder a gente entender, né, os mapas que aparecem na imagem, os mapas que aparecem nos livros, e por isso esse momento vai ser para a gente verificar isso, ok? Vamos revisar então, antes, o que nós vimos na primeira aula com a professora Ludmila. Na primeira aula verificamos sobre os mapas, o que são os mapas, né, por qual a função deles, quais foram os primeiros mapas, né? Qual as características de um mapa, quais são a questão do título, a importância do título. Um título já diz muita coisa sobre um mapa, né? A questão da legenda de um mapa, os símbolos, as cores, né? O espaço, a própria escala, que inclusive já foi mencionada, né, em boa parte ali da aula, áreas com as plantas, né, de escala muito grande, muito aproximada, mapas de escala muito pequena, mapa mundi, por exemplo, tem escala muito pequena, né? E tudo isso faz a gente entender como é que funciona uma realidade ali no papel, né? Direitinho ali. E aí, inclusive, com outros elementos que não necessariamente estão nos mapas, mas que ajudam a gente também a entender, né, qualquer realidade. Um gráfico, por exemplo, aquelas barras, né, que compara um valor com outro, aquilo ali diz muita coisa, né? Sem a gente precisar necessariamente entender, né? Entender 100%, precisa ler um texto, basta a gente observar aquele gráfico, né? E aquele gráfico quer dizer muita coisa para a gente. O próprio mapa, um mapa temático, né? Vocês viram na primeira aula vários mapas temáticos, eles querem dizer muita coisa para a gente sem a gente precisar ler texto. A gente deixa de ler textos gigantescos, bastando observar um gráfico como aquele, né? E o que aquelas barras querem dizer? Qual que tem a barra maior ali? O que significa isso, né? Então, todos aqueles conjuntos de símbolos dos mapas, de cores nos mapas, de gráficos, né? De gráfico em pizza, de linhas, colunas, tudo aquilo são informações que foram organizadas ali para a gente poder entender uma realidade sem precisar ler um monte de texto, né? Sem precisar ler muita coisa. Se a gente for pegar, por exemplo, quais são os estados mais populosos do Brasil, se a gente pegar todos os estados do Brasil e comparar a quantidade de população desses estados todos, a gente vai poder saber quais são os estados que têm mais gente, que têm menos gente, quais são as regiões do Brasil, né, que tem mais gente, que tem menos gente, por que isso acontece, né? Então, a gente consegue entender muita coisa só observando um desenho, um gráfico como aquele lá. Foi isso que vocês viram na primeira aula com a professora Ludmila, certo? E agora a gente vai continuar a estudar sobre as características dos mapas, né? Por que os mapas são importantes, continuar a entender a importância dos mapas para o estudo da geografia, para o estudo das realidades, ok? A gente vai começar então com o nosso desafio do dia. Observe os mapas abaixo. Vocês têm aí 3 mapas que aparecem aí na tela de vocês. Todos eles têm características bem diferentes, né? E aí vem a pergunta, estes mapas estão corretos? Quais as possíveis diferenças entre eles? Tentem aí elaborar, tentem pensar direitinho aí com relação a essas diferenças entre eles. Vou deixar com vocês aí observando esse mapa
Daqui a pouco nós iniciamos a aula de hoje. Pessoal, a nossa segunda aula de hoje, do nosso segundo dia do curso de Geografia, fala sobre as escalas. A gente vai continuar a falar sobre a questão dos mapas, das representações, como que a gente consegue transformar todo o planeta, trazer, né, todo o planeta Terra, ou pelo menos uma pequena área, para um pedaço de papel, né, para uma página de internet, para um livro. Como a gente consegue transformar tudo isso? Porque dentro do estudo de geografia, a gente se depara com muitos mapas. Por que eles foram feitos? Por que eles existem? Justamente para a gente poder entender uma realidade sem precisar percorrer todos aqueles lugares. Imagina a gente vendo um mapa da Espanha. Imagina a gente consegue conhecer algumas características, por exemplo, da Espanha, vendo alguns mapas, observando algumas realidades, vendo algumas imagens. E não necessariamente passando por cada centímetro da Espanha para poder entender. Um mapa, às vezes, ele traz muitas informações desses lugares aí, e até mesmo da nossa própria cidade, sem a gente necessariamente conhecer aquele lugar. A gente consegue conhecer aquele lugar basicamente observando. Mesma coisa, por isso que a imagem do mapa mundi, né, como o globo aqui que aparece aqui no nosso cenário, ele diz muito, né, a gente consegue compreender mais ou menos, por exemplo, como é o formato dos países aqui do mundo todo. Né? A gente consegue entender que o continente africano é mais ou menos desse jeito, tem aqueles países. Esse globo ele é político, né? Ou seja, ele mostra aí as divisões dos países, né? Como é que está organizado, oceanos e tudo mais. Ou seja, ele quer dizer alguma coisa para a gente. Né? Ele existe, não é à toa, né? Porque todos os mapas, todos os gráficos, eles são feitos com propósito, para a gente poder entender uma realidade ali da melhor maneira possível, ok? E é isso que a gente vai verificar, né? Que nós já estamos verificando nessa unidade 1, que é sobre a cartografia. A gente vai iniciar então verificando aí mais alguns mapas, mais algumas representações gráficas. Quando a gente fala de representação gráfica, a gente está falando exatamente desses desenhos aí, dessas formações aí que aparecem na tela de vocês, ou em qualquer livro de geografia, ou em qualquer programa de computador, ou na última aula, como nós vimos, né, o Google Earth, ele mostra, né, toda a realidade também, só que de maneira o quê? Virtual, né? De maneira aí baseada nos computadores. Mas de qualquer maneira, uma representação gráfica, um mapa, um planisfério, todas elas dizem alguma coisa também, trazem alguma informação para a gente. Nenhum mapa é vazio. Todos eles estão representando, por exemplo, alguma cidade, algum estado, algum país. Todas elas dizem alguma coisa. E é isso que a gente não pode esquecer nunca. E aí na imagem vocês estão observando algumas dessas representações gráficas. Né? Por exemplo, a gente está vendo esses três termos que mostram para a gente como é que a gente analisa, né, um mapa. A gente tem aí, por exemplo, o próprio termo mapa, que ele vai ser uma representação que ela é parcial, ela não é completa da realidade. Ela pode não trazer exatamente como é aquele país ali, a Espanha, mas ela mostra basicamente, né, como é que funciona algum detalhe, alguma coisa, como é que é a divisão, quais são as fronteiras da Espanha. Né? Por exemplo, né, seguindo o nosso exemplo, um mapa, então, ele mostra, né, ele representa alguma realidade que a gente quer estudar. Quantas escolas existem no município de Manaus? Né? E, por consequência, quantas escolas estaduais existem no município de Anori? Quantas escolas municipais existem no município de Amori? Olha, já são dois mapas completamente diferentes. Eles mostram duas coisas bem diferentes aí pra gente. Dependendo do tema, a gente consegue tirar muita informação dali. Quantas igrejas existem dentro do município de Anori, dentro do município de Manaus? E mais ainda, quando a gente vai delimitar, né? Quantas igrejas de qual tipo de religião existem? Quantas igrejas católicas? Quantas igrejas protestantes? Quantas igrejas espíritas? Né? Quantos centros espíritas existem? Então são várias formas de representar uma realidade baseado no que o pesquisador, no que a pessoa que produziu, que apresentou um mapa como esse quis dizer. Né? O que ele quer com aquele mapa, com aquela referência. Ok?
Além disso, a gente vai ter, como a gente vai observar apenas na tela aí agora, o mapa ele aparece para a gente, né, em formato de papel, no formato virtual, como vocês estão vendo aí agora, os mapas são virtuais, aí estão aparecendo, né, na tela de uma TV, na tela de um monitor para vocês. Mas além disso, a gente tem, por exemplo, as representações cartográficas em globo, como é exatamente esse globo que aparece aqui na tela de vocês, como aparece aqui no nosso cenário, né? Ele é uma representação gráfica também. Ele é uma representação que mostra, né, toda a realidade aqui toda a realidade de determinado ponto. A gente consegue entender, por exemplo, aqui todo o continente americano. Ó. A gente sabe que aqui é o território dos Estados Unidos, a gente fica sabendo que o território brasileiro aparece todo na cor marrom. As cores, inclusive foi visto isso na primeira aula, né? As cores, elas também querem dizer muita coisa pra gente. Se não tivesse cores diferentes aqui entre o Brasil e a Bolívia, a gente não ia saber que isso aqui era Brasil e isso aqui era Bolívia. A gente não ia saber onde começava e onde terminava um país e o outro. A gente ia se confundir. É por isso que as cores, elas também são uma forma de representação. A gente sabe que aqui vai ser o Brasil, a gente sabe que em rosa claro tem a Bolívia, que em laranja tem o Peru, e a gente consegue diferenciar nesse sentido. Então, seja quando a gente observar um mapa no livro, ou quem sabe vocês próprios fazendo um mapa aí, todo mundo consegue fazer um mapa de qualquer coisa, qualquer assunto. Quantas árvores daquele tipo tem ali naquela área ali? Vamos catalogar todo mundo. Os biólogos gostam de fazer isso, né? Vamos definir, né, quantos comércios tem aqui nesse bairro. Então, a gente consegue fazer tudo isso aí direitinho. Então, o mapa, seja um mapa, um globo como esse, ele tem, na verdade, um papel mais geral, né, de mostrar todo o planeta, como é que está dividido, e seguindo mais ou menos o formato do planeta Terra, que ele pode não ser uma esfera perfeita, mas ele tem um formato esférico, né? Então ele ajuda a gente a compreender mais ou menos como é que funciona aí, como é que está organizado, né? Como é que são as fronteiras aí dos países. Além disso, a gente vai ter o planisfério, né? Como a gente vai ver novamente na cartela anterior, o planisfério tem essa função também, igual a do globo, né? Que é a de trazer totalmente, né, a totalidade aí do planeta de uma forma mais chapada, né, de uma forma mais direta, como vocês estão observando nessa imagem aí de cima, né? Esse é um planisfério, como vocês estão observando aí, né? Ele mostra toda a extensão do planeta Terra, né, um pouco levemente distorcida, mas ela mostra todos os detalhes ali do planeta, né? Mostra todos os detalhes ali das divisões dos países. A gente tem aqui embaixo, por exemplo, um mapa da divisão das zonas de Manaus, né? A divisão dos bairros de Manaus por zonas. Na primeira aula a gente falou sobre isso, né? Todas as cidades, elas são divididas de acordo com o quê? Com a posição que elas possuem, né? Tem bairros que ficam na zona norte da cidade, né? Tem bairros que ficam na zona sul, tem bairros que ficam aqui na zona leste, né? Que é uma área bem conhecida aqui da cidade, né? A zona leste da cidade, por quê? Porque são bairros que ficam posicionados nessa área aqui de acordo com as direções de orientação. Então, já retomando o que a gente viu na aula de ontem, né? Inclusive. Então, um mapa como esse, ele está querendo dizer muita coisa para a gente. Primeiro, que ele mostra a divisão de cada bairro aqui de Manaus. Segundo, que ele divide cada zona daqui de Manaus por cores. Zona norte em azul, zona leste em laranja, né? A zona oeste aqui, a parte mais nobre aqui da cidade, em roxo, em lilás, né? Então a gente vai ter esse mapa, ele traz informações para a gente. Ele tem um título, ele tem uma legenda, né? Ele tem todos esses elementos aí que ajudam a gente a compreender essa realidade que é Manaus, né? Entender direitinho aí essa questão. Por isso que os mapas são importantes. Por isso que muitos mapas eles substituem um texto inteiro, né? Que a gente consegue entender uma realidade como essa aqui sem precisar ficar lendo páginas e páginas. Basta a gente interpretar a legenda, interpretar as cores e saber que aqui é a cidade de Manaus. A gente consegue entender isso perfeitamente. Ok, pessoal? Todos os mapas, eles têm uma função, né? Dependendo de quem produziu esses mapas aí. O planisfério, ele também tem uma função. O globo, como nós vimos lá, ele também tem uma função, né? E cada um deles, como a gente pode observar, ele tem um nível de detalhamento diferente. Uma coisa é você mostrar um mapa aqui da cidade de Manaus, outra coisa é você ter aqui um planisfério do mundo inteiro. Cadê Manaus aqui? A gente sabe que Manaus está por aqui, mas a gente não consegue ver nada de Manaus, né? A gente
tem essa diferença muito grande aqui por conta justamente das escalas. É o que a gente vai observar aí a partir de agora. As escalas de um mapa, elas são importantes porque elas são essa relação aqui do que a gente consegue ver e do que a gente não consegue ver. Aqui a gente não consegue ver Manaus num mapa de escala como essa. Mas nesse outro mapa aqui, a gente já consegue ver Manaus, né, as fronteiras aqui de Manaus, mas de maneira mais certa, né? E é isso que a gente vai observar agora aí mais na frente. As escalas, portanto, elas estabelecem uma relação entre o que é o real e o que está no papel, né? Ou na imagem, ou no monitor. Então a gente vai ter essa relação que a gente já viu na primeira aula, mas que a gente vai retomar agora aqui, que é mapas de escala pequena, ou seja, são mapas que mostram uma área imensa sem praticamente nenhum detalhe, né? Que são, né, os planisférios, os mapas em geral, eles mostram muita coisa sem mostrar detalhe. É um mapa mundi, é um mapa do Brasil inteiro, por exemplo. São mapas de escala muito pequena, porque eles mostram toda a extensão de um lugar, só que sem mostrar muita coisa, sem saber, né? Por exemplo, um mapa mundi, a gente não consegue identificar Manaus no mapa mundi, porque Manaus tem uma extensão muito pequena em relação a todo o planeta Terra. Um mapa de escala grande, né? já consegue ter uma certa divisão ali, a gente já consegue ter um nível de detalhamento de uma área bem menor. Se a gente pegar, por exemplo, um mapa do estado do Amazonas, a gente já consegue localizar a cidade de Manaus ali, a gente já consegue localizar a cidade de Anorí, a gente já consegue localizar Tapauá ali em um mapa de escala maior, né? Um mapa de escala grande. Ok, pessoal? E além disso, a gente vai ter os mapas de escala muito grande, que são aqueles muito aproximados. São os que têm alto grau de detalhamento. Mapa da área do entorno da escola de vocês. Esse é um mapa que vai ser de escala muito grande, porque ele vai mostrar a área da escola, as ruas, os rios próximos, vão mostrar áreas ali muito aproximadas. Bairro, centro da cidade de Manaus, vai mostrar ali vai ter um nível de detalhamento muito grande, diferente de um mapa de escala muito pequena. Mapas de escala pequena, pouco detalhamento, áreas muito grandes. Mapa de escala grande vai ser áreas menores, mas com nível de detalhamento muito grande. É como se fosse um zoom gigantesco em determinada realidade ali. Então é um zoom muito grande, é um mapa de escala muito grande. Um mapa de escala pequena, né, vai ser um zoom muito pequeno, vai pegar pouquíssimo detalhe ali. Já observar uma imagem agora que mostra exatamente essa relação entre lugares, entre mapas, a gente vai observar a imagem agora, entre mapas de escala muito pequena e mapas de escala grande. A gente está observando aí na tela, esse quatro conjuntos de imagens aí, né? Que mostra exatamente 4 níveis diferentes de escalas, né? A gente precisa observar as 4 imagens juntas aqui nessa tela para a gente poder comparar direitinho. Se a gente puder, né, verificar as 4 imagens agora aqui juntas, né, fica melhor. A gente tem então 4 imagens. A gente vai começar aqui com a imagem da Europa, né, do continente europeu. Observem essa imagem aqui, que mostra o continente europeu. Ela mostra boa parte aí, né, dos países. A gente fica sabendo aí onde fica a Espanha, onde fica Portugal, onde fica a Itália, que é o objeto aqui do nosso pequeno estudo, né? A França, a Alemanha. A gente consegue ver um detalhamento geral aqui de quais são os países europeus, certo? Mas a gente não consegue saber detalhe de nada aqui nesse mapa. A gente consegue, no máximo, saber a divisão dos países. Quando a gente aumenta a escala desse mapa, a gente está fazendo esse percurso aqui que a gente está vendo aqui agora na imagem, a gente consegue ver apenas o território ali da Itália. É como se a gente pegasse o mapa da Europa e desse um zoom. A gente está num mapa de escala pequena para um mapa de escala maior, um mapa de escala grande aqui. E a gente já consegue observar, por exemplo, boa parte das cidades aqui da Itália. A gente já está com um nível de detalhamento um pouco maior. Quando a gente vem aqui, observem aí esse outro mapa aqui de cima da tela de vocês, que já mostra, né, a área ali de Roma, né, da capital da Itália. É como se a gente pegasse a areazinha aqui onde fica a capital lá da Itália e desse um zoom
gigantesco para um mapa que tem um nível de detalhamento maior. Esse aqui é uma área de destaque, né, de ruas, de áreas próximas ali, de grandes avenidas da cidade de Roma, na Itália. Então observem que o nível de detalhamento vai ficando cada vez maior. São mapas que vão desde o mapa de escala pequena até um nível aqui de escala bem maior. Quando a gente fala de escala grande, a gente está falando exatamente disso aqui, que um mapa está com uma escala muito grande. Ele está com um detalhamento muito maior, a gente já consegue ver aqui as ruas da cidade, consegue ver pontos aí de maneira geral, né? E aí, além disso, a gente tem um mapa de escala muito grande aqui, bem mais específico, que é o da área aqui do Vaticano, né? Que é um país que fica dentro, né? Dentro do território ali da Itália, mas é considerado um país específico, né? Dominado ali pela Igreja Católica, né? A gente observa, então, toda a cidade do Vaticano, todo esse país aí, onde fica, né, a catedral e tal. Então a gente observa toda essa área bem mais detalhada. Observem que nesse mapa, com essa escala de Roma, o Vaticano está bem menor. Mas quando a gente aproxima, quando a gente aumenta a escala desse mapa, a gente consegue observar todo o entorno da cidade do Vaticano com um detalhamento muito maior. É isso que é escala, gente. É o quanto que a gente consegue observar em um mapa. Mapas de escala muito pequena, a gente não consegue ver quase nada, mas a gente consegue ver toda a extensão daquela realidade. Já mapas de escala muito grande, a gente já consegue ver um nível de detalhamento bem maior. Certo, pessoal? Então, ficou claro aí essa questão da escala, certo? A gente tem uma relação numérica para definir mapas de escala grande, mapas de escala pequena, que são as formas como essas escalas aparecem no mapa. Aqui nesses mapas ela aparece tipo uma régua aqui, né? Nos mapas aqui de Roma e do Vaticano. É como se fosse uma régua, é isso que a gente vai ver agora, que tipo de escala é essa. Vamos observar no mapa, na próxima tela, que são as formas de escala que existem. Elas podem ser no formato numérico ou no formato de escala gráfica, né? A escala numérica é essa que aparece aí na tela de vocês e ela tem um formato de relação de fração, de relação numérica, né? A gente tem, por exemplo, um mapa, geralmente, por exemplo, um mapa de escala 1 por 100 mil. O que significa isso? Significa que a cada centímetro, em qualquer mapa, nesse exemplo, né, em qualquer 1 centímetro nesse mapa equivale a 100 mil centímetros. Se a gente fizer aquela conversão de centímetros para quilômetros, a gente consegue, né, cortar os 5 zeros, normal, e a gente consegue transformar isso aqui em 1 por 1 quilômetro. Isso aí lá em física vocês conseguem verificar. Então significa que uma escala como essa, significa que a cada 1 centímetro num mapa, significa que aquela realidade ali possui 1 quilômetro. Aquele mapa está representando 1 quilômetro. Cada centímetro equivale a 1 quilômetro naquele mapa. Então a escala numérica ela tem essa função, né, de fazer essa relação entre quantos centímetros cabem em apenas 1 centímetro daquele mapa ali que vocês estão observando. Quanto mais a gente vai aproximando, mais essa escala vai, né, diminuindo. A cada 1 centímetro equivale, por exemplo, a 100 metros. Significa que naquele mapa ele vai ter um nível de detalhamento muito maior, porque 1 centímetro mostra 100 metros naquele mapa, né? Então vai ter um nível de detalhamento bem maior, né? A gente consegue ver muita coisa. Quando a gente pega, por exemplo, mapas de escala 1 por 10 milhões, é um mapa gigantesco, né? Dá para ver o mundo todo. 1 por 10 milhões de centímetros é muita coisa. Mas a gente não consegue ver detalhamento praticamente nenhum, né? Além da escala numérica, como a gente vai observar aí, a gente também tem a escala gráfica, que é essa que está aparecendo aqui bem do ladinho. É como se fosse uma régua, né? Ela já é mais fácil da gente compreender, porque ela faz essa relação aqui, ó, de 0 a 1. Ela já mostra no mapa quanto que vale cada centímetro, sem precisar fazer nenhum cálculo, um cálculo específico. Isso, nesse exemplo aqui que a gente está vendo, a cada centímetro neste exemplo aqui equivale a
1 quilômetro. Aqui tem de 0 a 1 quilômetro, aqui tem mais 1 quilômetro, mais 1 quilômetro para cá. Então, nos mapas que vocês observarem, essa régua, que é chamada de escala gráfica, ela mostra, né, exatamente a relação entre o quanto que aquela realidade foi diminuída para caber naquele papel. E a relação aqui é essa. Todos os mapas vão mostrar essa relação de escalas. A gente está observando apenas aí na imagem, observando alguns mapas com essas relações aí de escala. Observem aí que esse mapa que aparece aqui do Brasil, eu vou aumentar aqui para vocês, ele tem uma relação de 1 por 25 milhões de centímetros. Então a gente consegue supor aí que a cada 1 centímetro nesse mapa, a gente vai fazer aquela relação, né? A cada 1 centímetro nesse mapa equivale a 250 quilômetros. 1 centímetro nesse mapa aqui equivale a 250 quilômetros, ou seja, não vai dar para ver quase nada de detalhamento num mapa como esse do Brasil. Já nesse outro mapa aqui do Rio de Janeiro, apesar dele também ser um mapa de escala bem pequena, ele é um mapa de escala 1 por 4 milhões, né? Ele já vai ter essa relação aqui de, quando a gente faz a relação, a cada 1 centímetro nesse mapa aqui do Rio de Janeiro equivale a 40 quilômetros. Então já tem um nível de detalhamento um pouco maior. O Rio de Janeiro, no mapa do Brasil, ele está bem pequenininho, mas quando a gente muda, quando a gente aproxima, quando a gente aumenta a escala desse mapa, a gente já consegue ver a divisão dos municípios do Rio de Janeiro, por exemplo. A gente consegue ver ali uma divisão onde fica a capital, onde fica Guanabara, onde fica outras áreas ali do Rio de Janeiro. Tudo porque a gente aproximou, a gente aumentou a escala desse mapa. E a escala numérica, ela tem essa função de mostrar para a gente, né, o quanto que aquele mapa foi reduzido, o quanto que aquele mapa representa da realidade. Mesma coisa ali no mapa ali da Península Ibérica, né, da Espanha, de Portugal, que mostra aqui uma reguinha, né, que mostra que a cada 1 centímetro nesse mapa equivale aí a 190 quilômetros. A gente consegue transformar uma escala gráfica em escala numérica também, né? Cada 1 centímetro nesse mapa equivale a 190 quilômetros. Então, quando a gente vai observar, a gente está verificando aqui que 190 quilômetros a cada 1 centímetro não tem um detalhamento tão grande. Mas, por exemplo, a gente consegue ver todo o território aqui da Espanha, de Portugal, de uma maneira bem mais geralzona, né? Sem detalhamento, mas de uma maneira bem mais geral. Ok, pessoal? Sobre a escala, é isso que nós vamos fechar aqui. Escala muito pequena, a gente consegue ver poucos detalhamentos, mas a gente consegue ver toda a extensão da realidade. Escala muito grande, a gente consegue ver um detalhamento bem bacana, bem grande daquela realidade. Só que a gente não consegue ver toda aquela realidade. Imagina um mapa de escala muito grande de Manaus. Ele teria que ter muito papel, né, para imprimir um mapa como aquele. Então faz um recorte, aproxima e usa só mesmo aquela área que a gente quer analisar. Eu quero analisar só o bairro centro de Manaus, né? Eu quero só analisar a sede de Anori. Então, a gente vai ter um mapa de escala muito grande para a gente poder analisar direitinho aquela realidade. Ok, pessoal? Os mapas, eles querem dizer muita coisa para a gente. E existem várias formas de representar esse mapa e existem vários tipos de projeções dentro, né, de um mapa, de um planisfério. É isso que a gente vai seguir agora. Além das escalas, a gente vai seguir agora verificando sobre as chamadas projeções cartográficas. Existem várias formas de projetar aí, o planeta, dependendo de como, né, as pessoas produziram esses mapas. O planeta Terra, ele tem um formato que lembra uma esfera, né, mas que não é 100% perfeito. O que vocês estão vendo aí na tela, essa imagem de baixo aí, é que o planeta Terra ele tem um formato oval, mais ou menos oval, né, bem achatado. É o que a gente chama de geóide, né? E é por isso que não dá para fazer perfeitamente num pedaço de papel como é o planeta Terra, porque o planeta é uma esfera, né? Ele tem um formato esférico. Como é que você vai transformar uma esfera, né, para um chapado ali, para um papel chapado, né? Fica difícil. A gente vai acabar fazendo, os pesquisadores, os cartógrafos acabam fazendo mesmo, tendo que fazer algumas distorções para poder conseguir transformar ali um formato esférico como esse
numa forma plana, né? Num formato aí plano. É por isso que o globo terrestre, né? Ele chega perto ali do ideal, né? Mas quando a gente vai colocar num livro, por exemplo, é bem mais difícil. Existem várias formas, né, de você transformar a realidade. Nesse formato aqui desse planisfério foi cortado, né, como se fosse uma laranja totalmente aqui para poder preservar o formato ali dos países. Mas existem várias outras formas de representar um mapa, um planeta Terra inteiro, que a gente vai observar agora, como é o caso das projeções cilíndricas. Olha a forma de se fazer um mapa na projeção cilíndrica e como é uma das mais conhecidas, que é a projeção de Mercator. Ela é uma projeção conforme. Esse tipo de projeção aí do planeta, ela preserva os ângulos, ela mantém ali a área mais central do planeta no formato correto. Ela mantém basicamente como é o formato daqueles países mais ou menos. Só que quando a gente vai olhar aqui na área do norte, aqui na área nessas áreas bem mais próximas aqui do Polo Norte, né, também para essa área aqui do Polo Sul, fica aquela sensação de que são áreas muito grandes. Quando na verdade o que foi que aconteceu? Como é uma esfera, o pesquisador ele teve que transformar toda essa área aqui que era esférica, teve que aumentar a proporção dessas áreazinhas mais extremas. Por isso que a área mais central ela ficou corretinha na projeção de Mercator, mas as áreas extremas estão bem mais avançadas, né? Bem maiores. Por isso que a Groenlândia, a área dos países nórdicos aqui, o norte da Rússia, o Canadá, está muito esticado, né? E não necessariamente é esse o formato do Canadá, da Groenlândia. É porque eles foram esticados porque essa projeção de Mercator aqui foi o que deu para fazer. A Antártida, por exemplo, né? Aqui, bem esse conjunto de gelo aqui embaixo, no Polo Sul, tá como se fosse uma coisa gigantesca, né? Quando na verdade, né, é basicamente uma área ali no Polo Sul do planeta, mas teve que ficar desproporcional para poder caber num plano. Essa é a projeção de Mercator, que é uma projeção cilíndrica, né? Vamos verificar agora a projeção do Arno Peters, como a gente vai ver na próxima tela. Olha, ela já tem um formato diferente, né? Observem ali que o Polo Norte e o Polo Sul já não está tão grande, né, exagerado assim. Por quê? Porque a projeção do Peters ela é equivalente, né? Ela tenta manter ali a área, a proporção entre as áreas dos países de maneira correta, né? Tenta manter a proporção entre todas as áreas de maneira equivalente. Por isso que o nome dessa projeção ela é do tipo cilíndrico equivalente, porque ela tenta manter ali a proporção entre as áreas mais afastadas e as áreas mais centralizadas. É por isso que, quando a gente observa ali o Brasil, a África, é como se tivesse, né, mais achatado, assim, como se tivesse pegado e achatado assim, um mapa, o mapa do Mercator, como se tivesse pegado e feito assim, né? E aí ficou com essa proporção um pouco mais exagerada. Tá errado esse mapa? Claro que não, porque é uma interpretação diferente do planeta Terra, mantendo a proporção entre o que é aqui o Brasil, o que é aqui o Canadá, né? A Groenlândia bem menor aqui nesse exemplo, a Antártida bem mais proporcional ali, correta, né? Então é uma forma de interpretar, de produzir esses mapas também. A projeção do Mercator ela é mais utilizada nos livros de geografia, né? Nas aulas de geografia, mas essa projeção também é bastante utilizada, né, nos estudos cartográficos. Outro tipo de projeção que existe é a projeção azimutal, que ela vem justamente para tentar, né, ajudar ali o Polo Norte e o Polo Sul a ficar com o formato correto. Ela é uma projeção equidistante, ela é mais utilizada para explicar, para mostrar as áreas do Polo Norte e do Polo Sul. Essa que vocês estão observando aí, ela faz exatamente isso aí que a gente está observando naquele esquema lá de cima, né? Ela pega o planisfério, ela pega o globo terrestre, né? A proporção ali do planeta Terra, e tenta pegar só essa área aqui, desconsidera todo o resto do planeta e pega só essa parte aqui da extremidade do Polo Norte ou do Polo Sul para poder representar ele no formato correto, para ficar as mesmas distâncias, os mesmos formatos. Observem aqui nessa imagem, né, que vocês vão ver aí somente a imagem na tela, que ela mostra todo o contorno ali, né, toda a área do Polo Norte corretamente, a área da Groenlândia, a área ali do Canadá, a área da Rússia, num formato com a proporção correta. Isso que é uma projeção azimutal, que ela serve para ajudar aí a organizar
a proporção correta nas extremidades do planeta. Estudar mapa é muito interessante porque eles querem dizer alguma coisa para a gente. Eles têm elementos importantes e eles têm formas diferentes de serem feitos para fazer com que a gente entenda melhor determinada realidade. Então estamos retornando aí, né, para verificarmos o nosso desafio do dia. Então, verificando, né, essa imagem aí, é o primeiro mapa que nós verificamos que foi encontrado, né, na Mesopotâmia. Hoje é aí o país conhecido como Iraque, tá? Então essa imagem que a gente pode observar é conhecida como o Gassur, que naquela época eles desenhavam, né, nas rochas. E o que eles desenharam aí? O que eles estavam representando? Os rios que lá existiam, a vegetação. Então estava muito ligado aí a esse processo, né, natural, ok? Então essa seria aí a resposta do nosso primeiro desafio do dia. No segundo desafio, pessoal, você só devia observar, você deve observar essas 3 imagens e comentar as diferenças entre elas, né? Por exemplo, nessa primeira, né, está muito diferente da segunda imagem, né? Os cantos ali, a parte de cima, de baixo, elas estão muito diferentes. Ali na outra, na terceira imagem, não mostra toda a superfície terrestre, né? E aí você poderia dizer qualquer diferenças como essas. É basicamente uma atividade de observação. Pessoal, muito obrigado. Boa tarde. Na segunda-feira estaremos de volta. Boa tarde, professora Ludmila. Boa tarde ao professor Jefferson. Boa tarde aí à comunidade de Janori 14 que esteve juntamente conosco, participando. Lembrando que segunda-feira continuamos com as nossas aulas de geografia. Até mais.